Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de geografia, continuando nosso assunto, aspectos humanos e econômicos de Oceania. Nós vamos falar hoje sobre a qualidade de vida e a estrutura etária dessa parte do mundo. Acompanhem, preste atenção, algum questionamento, coloque aí no bate-papo. Qualidade de vida e estrutura etária. Quanto à qualidade de vida, o continente apresenta grandes disparidades sociais. De um lado, temos Nova Zelândia e Austrália como ótimos indicadores sociais, e de outro, nós temos aí países com vários problemas sociais, como Ilhas Salomão, Papua Nova Guiné, por exemplo. Bom, nós vamos ver uma tabelinha para retratar bem isso que eu estou falando. Peço a vocês que prestem bastante atenção nesses dados. Por aqui você vai ter uma visão geral da Oceania. Nós vamos analisar alguns indicadores socioeconômicos. Desse lado nós temos a expectativa de vida, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, acesso à água potável, acesso à rede sanitária, taxa de alfabetização e renda per capita. Eu posso adiantar a vocês que nós temos dois países desenvolvidos na Oceania, certo? Que são Austrália e Nova Zelândia. São os melhores países da Oceania em fatores socioeconômicos. São considerados países de primeiro mundo, países centrais, países do norte, nesse tipo de regionalização. Bom, nós vamos analisar aqui, eu não vou falar de todos, vou pegar alguns. Vou pegar a Austrália, vou pegar Ilhas Salomão, vou pegar Kiribati e Nova Zelândia. Peguei dois muito ricos e dois muito pobres, e que se reflete também em outras características, como a expectativa de vida. Analisando a expectativa de vida, a Nova Zelândia aparece aí com uma média de expectativa de vida, 82 anos e 4 meses. Essa é a média de vida na Austrália. Na Nova Zelândia fica bem próximo, 81 anos e 8 meses. Aí quando você vem aqui para Ilha Salomão e Kiribati, uma média de 67 anos e 66 anos, certa expectativa de vida dessa região. Bom, só comparando o Brasil, a média de vida, segundo o IBGE, passamos de 76 anos. Quem nasce hoje no Brasil, a expectativa de vida é próximo a 78 anos. Bom, isso foi um avanço que em poucas décadas o Brasil, por exemplo, quem nasceu no ano 2000, a expectativa de vida era de 69 anos. Bom, mas isso não quer dizer que todo mundo que nasceu no ano 2000 vai morrer aos 69 anos. É uma média do IBGE. Claro, tem gente que passa de 100 anos e tem gente que morre bem antes. Mas a gente está fazendo aqui, uma média. Então, pessoal, na Austrália, a média de 82 anos e 4 meses. Nova Zelândia, 81 anos e 8 meses. E os dois países onde a expectativa de vida, claro que você também vai ter aqui a Papua Nova Guiné, que também tem um dos piores indicadores da Oceania. Tá certo? No caso, 62 anos e 6 meses. Em relação à expectativa de vida, vimos que Austrália e Nova Zelândia têm as maiores do continente. Em relação ao IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Pessoal, o IDH mede o bem-estar da população. Hoje, o melhor IDH do mundo é a Noruega, certo? Mas a Austrália e também a Oceania, aliás, a Austrália e a Nova Zelândia têm IDHs acima de 0,900.
que são considerados muito elevados. Bom, aí quando você analisa o IDH, você tem que analisar 3 aspectos: expectativa de vida, distribuição de renda e escolaridade. Se um país apresenta bons indicadores nesses 3 itens que eu falei, ele sobe no ranking do IDH. Tá certo? Então, quando a gente fala de IDH alto, você tem que ter uma boa distribuição de renda, você tem que ter poucos analfabetos, não é isso? E uma expectativa de vida elevada. O Brasil está melhorando em relação à expectativa de vida, porém, outros indicadores o Brasil não está bem, como, por exemplo, distribuição de renda. Recentemente, saiu uma pesquisa, um artigo na mídia falando que aumentou a concentração de pessoas ricas, certo? Ou seja, deixa eu especificar melhor. No Brasil, poucas pessoas ganham muito dinheiro e nesse último ano essas pessoas aumentaram a concentração de renda e muitos brasileiros, mais de 80%, ficaram mais pobres. Então, esse fator é negativo. O ranking do IDH faz com que despenque quando existe concentração de renda. E não é bom, porque isso vai ocasionar outros graves problemas, como criminalidade, prostituição, entre outros fatores que assolam as cidades, as áreas urbanas, e não só nas áreas urbanas, a violência também está chegando nas áreas rurais. Isso tudo por conta da concentração de renda. Entendido isso? Então, o IDH trabalha com o quê? Com a expectativa de vida, analfabetismo e distribuição de renda. Ok? Então, olha só, Austrália, 0,935. Quanto mais próximo do 1, melhor o índice do IDH. Nova Zelândia, 913, 0,913. Observe que a Austrália ainda é um pouco mais concentrado do que a Nova Zelândia. Aí vamos lá, para aqueles que nós falamos agora. Ilha Salomão, 0,506, considerado baixo. Kiribati, 0,590, certo? Papua Nova Guiné é o pior IDH, certo? Da Oceania. Aqui o IDH é muito baixo. Você entende o quê? Que existe uma concentração de renda, com pouco dinheiro que tem. A expectativa de vida é baixa, nós já vimos aqui aos 62 anos, e o índice de analfabetos é muito também baixa. Índice de alfabetização é o número total, né? E analfabetos, no caso aqui, eles colocaram o índice de alfabetização. No caso, alguns países não têm esses dados, tá certo? Mas não é porque não tenha alfabetizados. Simplesmente porque não há institutos, como por exemplo aqui no Brasil, o IBGE, que fazem a contagem da população. Vamos lá. Então, acesso à água potável. Isso aqui é um grave problema. Os países que não têm acesso à água potável, a mortalidade infantil é mais acentuada. Bom, então na Austrália, pessoal, olha, 100% das habitações têm acesso à água potável, água encanada. Aí quando você pega aqui a Nova Zelândia, também 100%. Papua Nova Guiné, apenas 40%. Menos a metade da população tem acesso à água. Aí quando você pega aqui, ó, Kiribati e Ilha Salomão, já melhor do que o Brasil, em relação à questão de água potável, água encanada, certo? Falando sobre o saneamento, acesso à rede sanitária, saneamento básico. Nós temos aqui a Austrália também 100% em relação ao saneamento básico, é muito bom isso. Nova Zelândia não tem esse dado, mas também é considerado muito bom, certo? Aí quando você pega aqui o Kiribati, 40% tem acesso à coleta de lixo, à rede sanitária, certo? Rede de esgoto. Então,
Por aqui, pessoal, dá para ver um raio-x dos melhores e os piores países da Oceania. Aí vamos lá. Alfabetização, como eu falei, alguns países não têm esses dados, não quer dizer que eles não tenham uma educação boa. Simplesmente, nesse indicador aqui, não foram feitas pesquisas. Certo? Renda per capita, renda por habitante. Observe aí ó, que a Austrália continua em primeiro, seguido de Nova Zelândia. A renda per capita, a renda por habitante. Bom, pessoal, então deu para ter uma noção desses indicadores sociais dos países da Oceania. Isso em 2016, segundo o material didático. Claro que nesses 4 anos pode ter mudado alguma coisa nesses países para melhor ou pior. Mas a gente sabe que os países como a Austrália e Nova Zelândia, eles conseguem dar uma excelente qualidade de vida à sua população. Um exemplo aqui na Nova Zelândia é em relação à questão da pandemia. Eles conseguiram diminuir, achatar bastante os casos do coronavírus por conta de medidas mais eficientes, certo? Medidas científicas e não negacionistas, certo? Bom, vamos prosseguir aqui. Nós já vimos um pouco sobre essa questão desses indicadores. Vamos lá. Podemos notar que Papua Nova Guiné, Kiribati, Ilha Salomão, tem taxas mais baixas de IDH na região, em virtude do processo de colonização, da dificuldade do país em participar da economia internacional e de ter sua economia baseada em setor primário e ser dependente de países desenvolvidos. Olha só, se um país ele é um mero exportador de matérias-primas, de commodities, você entende que a economia é fraca. Os países ricos, industrializados, eles exportam produtos mais elaborados, com tecnologia de ponta, que tem um alto valor no mercado, certo? Então, não dá para concorrer os países, com exceção da Nova Zelândia e Austrália, não dá para os outros países da Oceania participar do comércio mundial, por falta de quê? De qualificação e por falta de indústrias modernas. Então, por isso que são regiões muito pobres. Prosseguindo. Além disso, tais problemas sociais são acentuados pelo conflitos internos, como é o caso de Papua Nova Guiné, em decorrência a conflitos tribais, prejudicando, assim, o desenvolvimento social do país. Bom, nós não sabemos o que é isso que o Brasil, nós não temos grupos paramilitares, nós não temos problemas em relação a grupos terroristas, certo? Bom, mas tem países que passam por esse problema. Quanto à estrutura etária da população, alguns países têm maior quantidade de idosos e baixa taxa de natalidade, como é o caso da Austrália e Nova Zelândia. E outros têm predomínio de jovens e baixo número de idosos, como é o caso de Papua Nova Guiné. Bom, vamos analisar aí mais um gráfico, na verdade 2 gráficos, que são 2 pirâmides etárias. Observe a pirâmide da Austrália e a pirâmide etária da Papua Nova Guiné. Lembre-se que uma pirâmide etária é um gráfico que indica a população dividida por sexo masculino e feminino e por idade, jovens, adultos e idosos. Então, basicamente, uma pirâmide etária vai classificar a população de um país se tem mais homens, mulheres e se tem mais jovens, adultos ou idosos. Observe a diferença da pirâmide de Papua Nova Guiné, que é muito pobre em relação à Austrália, que nós já vimos nos dados iniciais, na tabela, em relação à economia também, certo? Então, nós temos o seguinte, quando uma base da pirâmide etária é larga, você entende que a taxa de natalidade é muito elevada. Quando a taxa de natalidade é muito elevada, é o primeiro sinal de países subdesenvolvidos, países pobres. Se em algum dia você pegar uma pirâmide etária dessa, para você distinguir se é uma pirâmide de um país desenvolvido
uma pirâmide de um país subdesenvolvido, você vai analisar logo a base. Se a base for larga, se tiver o formato realmente de uma pirâmide afunilada dessa maneira, será de país subdesenvolvido. Já os países desenvolvidos, a base vai ser menor, certo? O meio da pirâmide vai ser mais largo junto com o ápice da pirâmide, que a base são os jovens, o meio são os adultos e o ápice são os idosos, população senil. Bom, então já deu para perceber que na Austrália a maior parte da população é adulta e idosa. Na Papua Nova Guiné a maior parte da população é jovem. Tá certo? Deu para entender, pessoal, como é que se comporta uma pirâmide etária? Bom, então vamos prosseguindo. A diferença entre as pirâmides etárias reflete nas disparidades de desenvolvimento entre países. No caso da Austrália, as ótimas condições sociais elevam a expectativa de vida, garantindo elevado número de idosos. Já em Papua Nova Guiné, os problemas sociais impedem a elevação da expectativa de vida. Em relação à Nova Zelândia, o país apresenta tais indicadores como vários motivos, entre eles, por ser um país pioneiro na política de bem-estar social, criando leis que regulam a aposentadoria, a educação e os benefícios aos trabalhadores. Bom, a Nova Zelândia destaca-se também em políticas de igualdade de gênero, já que foi o primeiro país a aprovar o sufrágio feminino em 1893. Pessoal, esse termo sufrágio feminino quer dizer o seguinte: direito da mulher ao voto. Vocês já sabem, viram isso em história com certeza, que no passado as mulheres não tinham poder de voto. Eram proibidas de votar, escolher os representantes. Certo? Então, a Austrália foi o primeiro país do mundo a fazer esse tipo de liberação para a mulher votar. Ok? Bom, pessoal, falamos agora de aspectos demográficos e agora vamos falar sobre aspectos econômicos. Preste atenção. Assim como os aspectos sociais, a economia da região apresenta grandes disparidades. De um lado, encontramos Austrália e Nova Zelândia como uma economia mais desenvolvidas. De outro, há países com dificuldades econômicas, como Papua Nova Guiné, Kiribati. Em relação à economia de grande parte das ilhas, esta encontra-se baseada em setor primário, principalmente com a monocultura destinada à exportação e à agricultura de subsistência. Bom, pessoal, só recapitulando, vamos lá. Setor primário, setor secundário, setor terciário. O setor primário corresponde à agricultura, à pecuária e extrativismo. O setor secundário corresponde à indústria e à construção civil. Setor terciário corresponde ao comércio e serviços. Então, na Austrália, pessoal, grande parte, mais de 75% da população trabalha no setor terciário, certo? Setor terciário, você tem aí 21% no setor industrial e 4% na agricultura. Isso a gente chama de PEA, a população economicamente ativa na Austrália, tá certo? Então, quando a maior parte da população trabalha no campo, você diz que a maior parte trabalha no setor primário da economia. Vamos lá, vamos prosseguindo. Está dando para entender até aí, tá, pessoal? Então vamos nessa. Em relação à economia de grande parte da ilha, essa encontra-se baseada no setor primário, principalmente com as monoculturas destinadas à exportação
e agricultura de subsistência, certo? Vocês vão acompanhar aí nesse mapa a economia da Austrália. A Austrália, pessoal, tem uma produção, os principais produtos, você vai encontrar aqui, ó, bauxita, aqui na parte mineral, né? Bauxita, carvão mineral, chumbo, zinco, ferro, urânio. São alguns dos recursos minerais. E você também tem aqui, ó, indústria, a região mais industrializada, você vai encontrar na parte leste da Austrália. Aí você tem aqui, ó, no interior, agricultura de cana-de-açúcar, por apresentar um clima parecido com o nosso, clima tropical. Tem a questão de trigo, tem a criação intensiva de bovinos para leite. Você pode criar bovinos para corte ou para leite, ou seja, para consumo da carne ou para a produção de leite e seus derivados. Criação extensiva de bovinos, criação extensiva de ovinos, você tem florestas e a maior parte, pessoal, você vai encontrar aí, ó, desertos, áreas não cultivadas, nessa área errósea, exatamente por a questão do clima da região. Bom, então, prosseguindo, apesar de grande parte da PEA, população economicamente ativa, trabalhar no setor de serviços, todos os setores são importantes para a economia do país. O setor primário, que corresponde ao quê, pessoal? Vão colocando aí, setor primário. Grande importância para a economia. Já a Austrália é um grande exportador de produtos agrícolas, recursos minerais, entre outros. Ok, agricultura, pecuária, extrativismo, muito bem. Em relação aos recursos minerais, a Austrália tem grandes reservas de ferro, cobre, ouro, bauxita, carvão mineral, gás natural, urânio e outros. Bom, pessoal, então, o subsolo da Austrália é muito rico. Você vai encontrar ferro, ouro, bauxita, carvão, gás natural, entre outros. A agricultura é desenvolvida com grande utilização de tecnologia, principalmente no que se refere à irrigação, que grande parte do território australiano enfrenta problemas ligados à baixa pluviosidade, ou seja, poucas chuvas. Então, deu para ver aqui nesse mapa, pessoal, as principais atividades econômicas, tanto na parte mineral como na parte agrícola. Vamos lá, vamos prosseguindo aqui. A produção industrial tem grande relevância graças ao alto poder de compra da população australiana e às exportações. A produção industrial emprega pequena parte ou pequena parcela da PEA, população economicamente ativa, em virtude da grande utilização de tecnologia. As principais áreas industriais do país encontram-se na região de Melbourne e Sydney. Vocês vão analisar aí no material de vocês. Entre os principais tipos de indústria estão de metalúrgicas, siderúrgicas, químicas, têxtil, de alimentos, papel e equipamentos industriais e de transporte. Em relação ao comércio internacional, o país exporta minério de ferro, carvão, gás natural, ouro, carne, lã e trigo. Os seus principais compradores são China, Japão, Estados Unidos, Coreia do Sul. Já em relação às importações, os principais importadores, os países importam petróleo refinado da China, Estados Unidos, do Japão, Tailândia, da Alemanha e peças de telecomunicações da Coreia do Sul. Bom, assim como a Austrália, grande parte da população da Nova Zelândia desenvolve atividades no setor de serviços, já que a produção industrial agrícola está mecanizada. As atividades agropecuárias são desenvolvidas com a utilização de tecnologia e
beneficia-se das boas condições climáticas do país. Entre os principais produtos do país, destaca-se leite, carne bovina, ovinos, cevadas, uva e trigo. Quanto ao setor industrial, a cidade de Auckland, maior do país, abriga grande parte da indústria. A Nova Zelândia desenvolveu atividades industriais na área têxtil, mecânica, alimentícia, química. Em relação ao comércio externo, os principais parceiros comerciais são China, Austrália e Japão. Vamos agora recapitular aqui o que nós vimos. Pessoal, hoje falamos sobre aspectos sociais e aspectos econômicos. Nós vimos em um gráfico, em uma tabela, que os indicadores sociais, que a Austrália e Nova Zelândia têm as melhores condições de vida para a população. Tem a renda per capita, tem a expectativa de vida, tem IDHs de melhor qualidade em relação a outros países da Oceania. Vimos também as pirâmides etárias. Vimos que existe uma diferença entre a pirâmide da Austrália e uma pirâmide de Papua Nova Guiné, em relação ao índice de natalidade e de idosos. Vimos os aspectos econômicos, vimos que você vai encontrar na Austrália a economia baseada tanto na questão mineral como na agropecuária, agricultura e pecuária. Ok, pessoal? Então, nós vamos finalizar por aqui, tá certo? Um abraço a todos e até mais.